No fundo silencioso de um aquário comum, nasceu uma lenda. Um peixe que desafiou rivais, enfrentou a solidão, conquistou o respeito e transformou sua fúria em sabedoria. Ele não é só bonito, ele é inteligente, dominante e imprevisível. Esse é Oscar, o Rei das Águas. Prepare-se para mergulhar na história de um guerreiro que virou lenda no mundo dos aquaristas. Em um aquário movimentado, onde peixes de todas as cores e tamanhos nadavam em constante harmonia ou tensão, nasceu um pequeno ser que logo mudaria tudo. Era um peixe Oscar, ainda translúcido e frágil, mas com olhos que observavam o mundo com uma curiosidade incomum. Seus pais, 2 exemplares adultos e imponentes, guardavam a ninhada com firmeza, afastando curiosos com movimentos rápidos e imponentes. Entre dezenas de irmãos, aquele pequeno Oscar já parecia diferente. Não era o maior nem o mais rápido, mas era o que mais se movia, explorando cada canto desde os primeiros segundos de vida. Enquanto os outros filhotes se agrupavam no fundo do aquário, escondendo-se entre pedras e musgo, aquele jovem Oscar parecia ignorar o medo instintivo. Ele nadava até a superfície, desafiava bolhas de ar, encarava peixes adultos com olhos atentos. Alguns peixes o evitavam, outros o observavam com desconfiança. Mesmo sendo tão pequeno, já emanava uma aura de liderança, como se dentro dele pulsasse algo que o tornaria inesquecível. Seu nome ainda não tinha sido dito, mas no silêncio da água ele já começava a ser reconhecido. Com o passar dos dias, o pequeno Oscar começou a crescer mais rápido que os irmãos. Seu corpo ganhava tons mais intensos de laranja e preto e suas nadadeiras se movimentavam com firmeza. Era curioso e destemido, mas também impaciente e territorial. Quando outro filhote tentava se aproximar de seu espaço favorito entre as raízes do tronco, ele avançava sem hesitar. Ainda jovem, já mostrava traços do que se tornaria sua natureza, dominante, protetor e, por vezes, impiedoso. Os outros peixes começaram a evitá-lo e seus próprios irmãos passaram a se esconder ao vê-lo se aproximar. Os humanos que observavam o aquário logo notaram aquele comportamento. "Esse aí vai dar trabalho", comentou o cuidador, ao perceber que Oscar era diferente. Não sabiam ainda que estavam diante de uma das espécies mais inteligentes e temperamentais do aquarismo, o Astronotus ocellatus, popularmente conhecido como peixe Oscar. Ele não era apenas um peixe bonito, era uma personalidade. Observava tudo, movimentos, sons, mudanças na iluminação e reagia a estímulos com uma rapidez impressionante. Em pouco tempo, aprendeu a reconhecer a aproximação da comida, o som da tampa abrindo e até mesmo o rosto do cuidador. Mas nem tudo era admiração. No microcosmo do aquário, Oscar começou a provocar desequilíbrios. Ao crescer mais rápido, passou a disputar território com peixes adultos. Seus ataques não eram brutais, mas cirúrgicos, rápidos, calculados e suficientes para afastar qualquer ameaça. Seus pais, que antes o protegiam, passaram a manter distância, reconhecendo que o pequeno já não era mais uma cria indefesa. E assim, entre disputas e silêncios, Oscar se tornava o protagonista de um aquário que não estava pronto para sua presença tão marcante. Naquela fase da vida, Oscar ainda era jovem, mas seu destino parecia já traçado. Não era apenas mais um peixe em um aquário. Era o começo de uma lenda, o nascimento de um rei entre águas tranquilas. Seus olhos brilhavam com a promessa de conquistas e sua postura mostrava que ele não aceitaria ser apenas mais um. Ele queria tudo: espaço, respeito, domínio. E o aquário, silencioso e vasto, seria apenas o início de sua jornada. O tempo passou e o jovem Oscar já não era mais um novato no aquário. Seu corpo agora media quase 15 centímetros. As cores haviam se intensificado como chamas em brasa, e seu olhar tinha um peso que impunha respeito. Ele já não precisava mais provar sua força. Agora, bastava um movimento sutil para que outros peixes recuassem. Mas isso não o satisfazia. Dentro dele, algo pulsava com mais força. Uma vontade de ir além das paredes de vidro, de desafiar tudo ao redor, inclusive os próprios limites. A rebeldia crescia como uma maré, e Oscar estava prestes a se tornar mais do que apenas dominante. Ele queria ser temido.
O aquário era espaçoso, com plantas artificiais e esconderijos estratégicos. Mas para Oscar, aquilo já parecia pequeno. Ele começou a derrubar enfeites, cavar buracos no substrato e destruir as decorações cuidadosamente posicionadas pelo cuidador. Não era destruição por acaso. Era como se ele estivesse marcando o território, deixando claro que aquele lugar tinha um dono. Quando outro peixe se aproximava demais, Oscar se projetava como um raio, afugentando o intruso com um bote que assustava até os observadores do lado de fora. Nem mesmo peixes maiores, como um Jack Dempsey, ousavam desafiar o novo rei do aquário. Mas o verdadeiro teste de Oscar veio quando o aquarista decidiu introduzir novos companheiros no tanque. Entre eles, um severo curioso, de nadadeiras longas e comportamento calmo. Inicialmente, Oscar o ignorou, mas bastaram 2 dias para a tensão se instalar. O Severon tentou se alimentar ao lado de Oscar, um erro fatal. Oscar avançou com fúria, atingindo o flanco do peixe visitante com uma precisão selvagem. Foi a primeira briga séria. O aquário virou um campo de batalha por horas, até que o cuidador interveio, retirando o Severon ferido e isolando Oscar em um compartimento temporário. Pela primeira vez, o rei foi exilado. A solidão não foi um castigo para Oscar. Ao contrário, ele parecia observar cada detalhe de sua nova morada, planejando, analisando. Estava inquieto, mas não derrotado. Batia no vidro com força quando alguém se aproximava, chamando a atenção. Começou a reagir à presença do cuidador de forma quase teatral, nadando em círculos, levantando pedras, fazendo barulho com a boca. Era como se estivesse dizendo: "Esse mundo é pequeno para mim." Aquilo encantava quem assistia, mas também deixava claro que Oscar não era apenas um peixe, era uma entidade viva, com vontades e personalidade marcantes. Mesmo isolado, Oscar não deixou de influenciar o comportamento dos outros peixes. Os que antes dividiam o aquário com ele passaram a nadar com mais liberdade, como se aliviados, mas também demonstravam certo vazio, uma ausência estranha. Afinal, o caos de Oscar tinha criado ordem. Ele mantinha os espaços definidos, regulava disputas, impunha uma hierarquia que, no fim, trazia equilíbrio. Sem ele, o aquário parecia desorganizado, disperso, sem alma. Foi nesse momento que o cuidador percebeu: Oscar precisava de um espaço próprio, onde pudesse ser rei sem ameaçar outros súditos. E assim, preparou-se um novo aquário, amplo, decorado com troncos naturais e pedras verdadeiras, com zonas de sombra e de luz. Era um trono digno do rei rebelde. Oscar foi transferido com cuidado e, ao tocar a nova água, não hesitou. Explorou cada canto com majestade, reconhecendo que aquele era finalmente seu domínio. Mas mesmo em um reino só seu, o espírito rebelde de Oscar não se apagava. Ele não buscava apenas reinar, ele queria ser lembrado. E aquela jornada marcada por confrontos e exílio era apenas o início da verdadeira transformação do Oscar. O novo aquário era vasto, silencioso e quase solene. Nele, Oscar nadava com elegância, vigiando cada sombra e cada bolha que subia em direção à superfície. Ali, ele estava sozinho. Não havia mais rivais, companheiros nem desafios. Apenas ele, as rochas e o som constante do filtro quebrando o silêncio. No começo, parecia uma vitória. Após tantas disputas, finalmente havia conquistado um território onde reinaria sem oposição. Mas, com o tempo, algo começou a mudar. A ausência de outros peixes, de movimentos inesperados, de disputas breves, tudo aquilo criava um vazio que nem Oscar conseguia preencher. Aos poucos, o comportamento do peixe mudou. Antes inquieto e agitado, agora passava longos períodos imóvel, escondido entre troncos ou parado perto do vidro, como se esperasse algo que não vinha. Os botes impetuosos, os ataques rápidos, tudo parecia ter sido deixado no passado. Oscar, o rei rebelde, enfrentava um novo inimigo, a solidão. O cuidador percebeu as mudanças. A fome diminuiu, as reações ficaram mais lentas, os olhos pareciam menos brilhantes. Não era doença, era saudade. Oscar, que sempre se impôs com força, agora era vencido pelo silêncio. Nesse novo momento, o aquarista começou a entender a complexidade daquela espécie. O peixe Oscar não era feito apenas de força e instinto.
Era feito também de estímulo, de convivência, de desafios constantes. Sem ninguém para observar, responder ou vigiar, Oscar perdia seu brilho. O cuidador, então, passou a se aproximar mais. Sentava-se diante do aquário por minutos, batia levemente no vidro, movimentava objetos com cuidado, tentando despertar alguma reação. E, pouco a pouco, Oscar respondia. Primeiro com um leve nado em direção à frente, depois com movimentos circulares. Era como se estivesse reaprendendo a se conectar com o mundo. Foi nessa fase que Oscar começou a interagir de forma mais direta com os humanos. Reconhecia a presença do cuidador, seguia seus dedos pelo vidro e reagia a gestos como se entendesse o que acontecia fora d'água. Esse vínculo curioso entre peixe e humano revelava um traço impressionante da espécie, sua inteligência. O Oscar não era apenas bonito e forte, era observador, sensível e até emocional. Muitos não acreditavam, mas quem convivia com ele sabia. Havia uma mente ativa por trás daqueles olhos atentos. A solidão, ao invés de destruí-lo, o transformava. Essa transformação também trouxe equilíbrio. Oscar já não atacava tudo que se aproximava. Ele agora esperava, avaliava. A agressividade deu lugar ao cálculo. Seus movimentos, antes impulsivos, tornaram-se lentos, quase cerimoniais. Quando o cuidador introduzia objetos novos no aquário, uma pedra, um tronco, até mesmo um espelho, Oscar analisava tudo antes de reagir. Não havia mais explosões, havia estratégia. Era como se aquele tempo de separação tivesse amadurecido seu espírito. O jovem rei rebelde estava se tornando um líder completo. E assim, naquele aquário silencioso, nascia uma nova fase de sua história. A rebeldia deu lugar à introspecção. A agressividade foi refinada em presença. Oscar, agora solitário por escolha do destino, tinha descoberto algo valioso. Sua verdadeira força não estava apenas nos músculos ou nos botes, mas na capacidade de adaptar-se, aprender e evoluir. Ele já não era apenas um peixe que dominava o aquário. Era um símbolo de resistência, inteligência e transformação. E o que viria a seguir seria a consagração do seu reinado. O aquário agora era um verdadeiro reino, moldado pelas vontades e necessidades de Oscar. Após semanas de adaptação e silêncio, o comportamento dele mudou por completo. Já não era mais o jovem impetuoso que atacava por instinto. Oscar agora nadava com autoridade serena, como quem sabe que é o centro do mundo. Seus movimentos eram lentos, mas nunca descuidados. Ele patrulhava seu território como um general experiente, atento a tudo. A presença do cuidador era notada imediatamente e Oscar respondia com movimentos coreografados, como se tivesse desenvolvido um ritual próprio de boas-vindas. Foi nesse cenário que o cuidador decidiu tentar algo novo. Havia chegado a hora de recompensar o amadurecimento de Oscar com um presente. Um novo aquário, ainda maior, com um layout cuidadosamente pensado para ele. Um fundo escuro destacava suas cores vibrantes, troncos altos formavam cavernas profundas, e zonas com iluminação suave criavam áreas de descanso e de exibição. Era o trono perfeito para o rei que havia se redescoberto. A transferência foi feita com todo cuidado, e quando Oscar entrou em seu novo lar, nadou como se estivesse retomando um império perdido. Mas o novo aquário trazia algo mais: olhos atentos. Ao ser posicionado em um ponto central da casa, Oscar passou a receber visitas constantes de pessoas curiosas. Crianças, adultos, amigos do cuidador, todos se encantavam com a imponência daquele peixe que parecia interagir com cada olhar. Oscar nadava até o vidro, observava quem se aproximava, seguia os movimentos com precisão. Era mais do que um peixe, era uma presença, um ser que preenchia o ambiente com atitude. Era impossível ignorá-lo. Havia algo nele que transcendia as barreiras do aquarismo comum. A inteligência de Oscar se manifestava de maneiras surpreendentes. Ele reconhecia o som do frasco de ração, diferenciava as mãos do cuidador de qualquer outro visitante e até reagia a comandos simples, como seguir o dedo em determinada direção. Criava rotinas próprias, horários em que aparecia, locais onde descansava e qualquer mudança no aquário era meticulosamente inspecionada.
Era como se Oscar agora não apenas habitasse aquele espaço, mas também o comandasse. Cada pedra, cada planta, cada canto parecia fazer parte de seu plano pessoal de domínio. Com o tempo, o cuidador notou algo curioso. Oscar parecia mais confiante, mas também mais receptivo. Já não se escondia quando algo novo era introduzido. Pelo contrário, ia até o objeto, investigava, empurrava com o focinho, como quem testava os limites. Ele já não via tudo como ameaça, agora via como desafio. Essa mudança marcou o início de uma nova era. Oscar havia compreendido que reinar não era destruir, mas controlar, influenciar, equilibrar. O peixe que antes causava caos, agora era fonte de estabilidade. O aquário era seu território e ele o mantinha com honra. Com o tempo, o cuidador notou algo curioso. Oscar parecia mais confiante, mas também mais receptivo. Já não se escondia quando algo novo era introduzido. Pelo contrário, ia até o objeto, investigava, empurrava com o focinho, como quem testava os limites. Ele já não via tudo como ameaça, agora via como desafio. Essa mudança marcou o início de uma nova era. Oscar havia compreendido que reinar não era destruir, mas controlar, influenciar, equilibrar. O peixe que antes causava caos, agora era fonte de estabilidade. O aquário era seu território e ele o mantinha com honra. O retorno de Oscar à sua plenitude foi celebrado não com festas, mas com respeito silencioso. Quem observava aquele peixe entendia que estava diante de algo raro. Não era apenas a beleza que impressionava, mas a história que ele carregava no olhar. O que antes era apenas um aquário com um peixe grande e agressivo, agora era palco de uma lenda em construção. Oscar havia retornado, mais maduro, mais forte e mais sábio. E enquanto nadava lentamente diante do vidro, era impossível não sentir que algo grandioso estava apenas começando. O reinado de Oscar seguia com equilíbrio. Seu novo aquário era vasto, imponente e silencioso, o reflexo perfeito de sua maturidade conquistada. O peixe nadava com segurança, escolhia seus esconderijos com cuidado e reagia a cada mudança com frieza calculada. Mas algo pairava no ar, como uma nuvem invisível. O cuidador, ao observar o comportamento de Oscar, sentia que havia um espaço não preenchido. Oscar era um rei, sim, mas um rei sem rainha. E isso começava a se tornar visível em seus olhos. Ele passava mais tempo parado, contemplando o aquário, como se esperasse por alguém. Depois de semanas de observação, o cuidador tomou uma decisão ousada: introduzir uma fêmea Oscar no aquário. Sabia dos riscos. Oscar era territorial, dominante e imprevisível. Mas também sabia que essa poderia ser a chance de dar um novo propósito à sua vida. A introdução foi feita com todos os cuidados. A nova fêmea, jovem e de coloração intensa, foi colocada inicialmente em um compartimento separado dentro do mesmo aquário. Oscar anotou no mesmo instante. Nadou até o vidro divisório, observou-a com atenção, depois se afastou e voltou. O ciclo se repetiu por horas. Não houve ataques, nem botes, apenas silêncio e curiosidade. Nos dias seguintes, Oscar continuou observando. Seus movimentos perderam a rigidez, nadava de forma mais fluida, circulando o compartimento da fêmea como um guardião silencioso. A tempestade começava a se formar, mas não era uma de fúria, era uma tempestade emocional, contida, densa. Quando finalmente o cuidador removeu a barreira, o aquário segurou o fôlego. A fêmea saiu lentamente, explorando o território com cautela. Oscar não atacou, manteve distância, mas não tirava os olhos dela. Os dois se estudavam como guerreiros antigos antes de uma batalha. Mas ali não haveria guerra, apenas uma dança incerta. A convivência começou com tensão. Oscar seguia a fêmea por todo o aquário, bloqueava seu caminho às vezes, mas nunca a agredia. Era como se testasse os limites dela, medindo coragem e respeito. A fêmea, por sua vez, não recuava facilmente. Respondia à aproximação com posturas defensivas, e isso parecia agradar a Oscar. Pela primeira vez, havia alguém à sua altura. Com o passar dos dias, a tensão deu lugar a uma cumplicidade silenciosa. Nadavam lado a lado por curtos momentos, dividiam o mesmo canto sob o tronco maior. Oscar já não vigiava o aquário sozinho, agora ele tinha companhia.
Mas nem tudo foi paz. Em uma madrugada silenciosa, uma briga estourou. O cuidador, acordado por barulhos vindos do aquário, viu as pedras reviradas, a água turva e os dois peixes em confronto. Oscar e a fêmea se atacavam com ferocidade controlada, como se estivessem resolvendo hierarquias. O embate foi curto, mas intenso, e ao final ambos recuaram, feridos levemente, mas com os olhos brilhando. Era a tempestade necessária. Um momento decisivo em que a relação deixou de ser tolerância para se tornar respeito. Depois disso, algo mudou entre eles. Não havia mais disputa, apenas equilíbrio, uma parceria silenciosa, mas poderosa. A partir daquele ponto, Oscar voltou a brilhar como nunca. Nadava com mais energia, mostrava os flancos com orgulho e vigiava não só seu território, mas também a nova companheira. Quando ela se escondia, ele ia atrás. Quando ela comia, ele observava em silêncio. Havia cuidado, havia conexão. O aquário já não era apenas o reino de um. Era o lar de dois peixes que aprenderam, à sua maneira, a dividir espaço, poder e vida. A tempestade passou, e com ela, Oscar descobriu que reinar com alguém era mais nobre do que dominar sozinho. O tempo passou e o aquário de Oscar ganhou uma nova rotina. Já não era mais palco de tensão, nem de solidão. Era agora um território vivo, pulsante, onde cada canto refletia uma história compartilhada. Oscar e sua companheira nadavam em perfeita harmonia, alternando momentos de proximidade e liberdade, como se seguissem um código secreto. Não havia mais disputas, havia sincronia. O rei havia encontrado sua rainha e o aquário havia se transformado em um verdadeiro império aquático. Mas algo novo surgia no horizonte, algo que mudaria tudo. O instinto de reprodução começava a se manifestar. Oscar e a fêmea começaram a limpar uma pedra plana no fundo do aquário com precisão quase ritual. Era um comportamento clássico, conhecido por poucos, mas fascinante de assistir. Os dois revezavam-se, raspando levemente a superfície, afastando qualquer detrito. E então, num momento silencioso e carregado de tensão, a fêmea depositou os ovos. Cuidou de cada um com paciência. Oscar se aproximava devagar, vigiava o território com atenção dobrada, sem permitir que nada, nem mesmo uma sombra, ameaçasse o santuário que haviam construído. O rei agora era pai, e sua história entrava em uma nova era. A proteção dos ovos foi intensa. Oscar patrulhava o aquário como nunca antes. Seus olhos estavam ainda mais alertas e seu corpo em constante movimento. Ele circulava como um sentinela, não por agressividade, mas por zelo. A fêmea, ao seu lado, abanava delicadamente os ovos com as nadadeiras, oxigenando-os. Era uma dança delicada de cuidado e responsabilidade. Os dias passaram e pequenos sinais de vida começaram a surgir. Minúsculos pontos se mexendo sob a água, frágeis, quase invisíveis. Era o legado de Oscar nascendo diante dos olhos do cuidador, que mal acreditava no que via. A presença dos filhotes transformou tudo. Oscar, antes rei solitário, depois guerreiro apaixonado, agora era mentor silencioso de uma nova geração. Os alevinos nadavam timidamente sob a proteção dos pais, escondendo-se entre pedras e plantas. Oscar não apenas os defendia, mas também parecia observar com atenção cada movimento. Seu reinado já não era feito de força, mas de sabedoria. Ele havia conquistado respeito, amor e agora deixava descendência. Era o ciclo da vida se fechando com perfeição. O que antes era impulsivo e destrutivo, agora era calmo, completo e eterno. O cuidador, emocionado, gravava cada momento. Oscar se tornara uma lenda em seu próprio aquário, e a história que começou com um peixe rebelde crescia agora como um conto épico sobre evolução, inteligência e sentimento. Oscar não era mais apenas um peixe Oscar, era um símbolo, um personagem que inspirava admiração e respeito. Um rei que construiu seu trono não com violência, mas com transformação. E assim, a saga de Oscar chega a um ponto alto. Ele vive agora cercado de paz, legado e reconhecimento. Seu olhar antes inquieto, agora transmite sabedoria. Seu nado antes explosivo, agora é imponente e calmo. O aquário não é mais uma prisão de vidro, é um reino concreto, construído com cada batalha, cada escolha, cada silêncio. Oscar reina, mas já não precisa provar nada. Ele é, simplesmente, o que nasceu para ser, o rei eterno do aquário.
E sua história, gravada nas águas e nas memórias, continuará inspirando todos que acreditam que até mesmo um peixe pode carregar dentro de si o espírito de um verdadeiro líder.